sabia que algumas pequenas mudanças no seu dia a dia, no nosso dia a dia, pode transformar a nossa vida por completo? Bom, honestamente, eu não sabia que seria possível, né? Por quê? Gente, porque alguns anos atrás eu tinha uma alimentação que era péssima. Sabe aquela pessoa que amava comer aquelas bolachinhas recheadas, assim, de dia, de tarde, de noite, aquele monte de açúcar. Não respeitava os horários de sono e tem aquela vida extremamente sedentária, né? E com esse tipo de comportamento, o que você faz? Você continua falando pro seu cérebro que essa vida horrorosa que você tá levando, né, é um comportamento que seu cérebro tem que repetir. Então você sabia, né, que com isso, gente, a minha vida, né, estava indo assim, olha, de mal a pior. Mas passou um tempo, eu comecei, né, a ter alguns tipos de disfunções diárias, aqueles tipos como que a gente tem uma doença, estômago começar a doer, a arder, né, que a gente procurar médico, de começar a mudar, mas não apenas isso, gente. É também de você, eu comecei a ler sobre tipo neurociência, neurolinguística, todo esse comportamento cerebral, e eu comecei a ver, gente, que o seu cérebro, ele pode ser modificado através das suas atitudes. E isso, gente, isso assim mudou, né, os meus hábitos, porque você também sabe que hábitos ruins, né, interferem também na sua vida, não só pessoal, mas na sua vida também de empreendedora, né? Você sabia disso? Talvez você esteja vivendo agora esse comportamento, né, negativo, né, desse comportamento que você faz todo dia, seu cérebro está assumindo isso aí para você, né, e você está se tornando aquela pessoa, né, sedentária, improdutiva, tá vendo que seus negócios não estão andando para frente, você não consegue saber. Mas neste vídeo eu vou mostrar para você algumas coisas rápidas, mas não significa que são simples, mas rápidas, que você pode finalmente usar para você sair desse caminho e direcionar um caminho mais funcional e mais produtivo. Por exemplo, eu não sabia que eu poderia ser mais produtiva e que um dia eu poderia chegar na situação que eu sou agora, gente. Por exemplo, você consegue imaginar que uma pessoa que é sedentária, que só gostava de bolacha bom, não comia assim nada decente, pouca fruta alguns anos atrás, hoje é uma pessoa que corre mais de 5 km por dia. Gente, pois é, a vida é inacreditável. Então, eu resolvi alterar, né, viver uma nova condição desse feedback positivo, e eu achava assim, né, que a culpa não era só minha, né, que as outras pessoas, né, eram idiotas por querer ter uma vida saudável, né, gente, aquele tipo de comportamento, né, você tá se dando mal, mas você achava que a culpa era dos outros, né. Mas na realidade, eu percebi que os comportamentos, gente, eles podem ser mudados através de regras. Você conhece a regra de Pareto? Que, ou seja, que 20% do seu investimento, que 20% do seu esforço é responsável por 80% dos seus resultados? Pois é, eu assumi essa regra na minha vida. Por exemplo, se eu quero ter uma vida saudável, que seja em 1 hora do meu dia, 40 minutos do meu dia eu tenho que sair, praticar um esporte, fazer algo diferente para que o meu corpo se torne saudável. Então, assim, é um pequeno esforço que você faz diários, mas que te traz resultados excelentes. Mas vamos continuar aqui e eu vou te dar mais alguns exemplos. Então, meninas, assim como esse exemplo que eu dei para vocês, né, pessoal, da questão financeira, o seu cérebro, ele assume muitos comportamentos que você tem como verdade, né? Então, para quebrar isso pode não ser fácil, mas é possível. Então, eu quero que você analise agora quais são os maiores resultados que você conseguiu na sua vida. Às vezes pode ser, sei lá, você passou no vestibular, você fechou um contrato grande, mas eu também quero que você analise agora, parando esse vídeo e pensando quais são as atitudes que mais lhe trouxeram resultado. Por exemplo, que tipo de pensamento você teve, o que te fez avançar na vida. Se você não avançou ainda, pensa no comportamento que você está repetindo que não está te deixando ir além. Às vezes é a forma como você trabalha, às vezes é a forma como você otimiza seu tempo, sei lá. Mas pensa, o que está te atrapalhando de fazer avançar para ser uma empreendedora de sucesso, para ser essa mulher que realmente investe, né, em 20% das coisas que gerem realmente 80% dos seus resultados.
resultados. Então, o que você pode também fazer hoje para que você comece a ter uma mudança desse tipo de comportamento? Gente, um outro exemplo dentro dessa regra, né, 80-20, 20% do seu esforço, ele vai ser responsável por 80% dos seus resultados. É para você também que é empreendedora, empresária, que acha que você tem que fazer tudo sozinha, não ter equipe. Ou seja, em vez de você estar trabalhando os 20%, você está fazendo 80% das coisas, tendo resultado de apenas 20%. Ou seja, você está invertendo a regra, você está invertendo a ordem. Então, em vez de você ter um resultado grande, trabalhar de forma efetiva, você é aquela pessoa que está cuidando de coisas que, na verdade, você poderia ter delegado. Então, gente, comece como empresária, como empreendedora, a analisar onde você está colocando ou em que áreas você deve colocar os 20% de esforço para que você tenha 80% desse resultado. Quais são as áreas mais importantes? Aquilo que você puder delegar, por favor, delegue. Onde você precisa assumir hábitos saudáveis, por favor, assuma hábitos saudáveis. Talvez você tenha que mudar a sua mentalidade, buscar livros, buscar esse tipo de coisa que precisam ser mudadas. Mas olha, escreve aí nos comentários quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar essa regra para atingir um esforço positivo, mas com atitudes positivas também, né? Com coisas positivas também. Coloca aí. Porque nós repetimos coisas muitas vezes, o seu cérebro assume aquele comportamento como sendo verdadeiro. Por exemplo, se você é aquela pessoa que toda dificuldade financeira que você tem, você vai lá e vai pedir empréstimo do banco, o seu cérebro já assumiu isso como algo verdadeiro. E você repete, você não procura uma solução nova, você não procurar, né, buscar algo para vender, gerar uma fonte diferente. O seu cérebro vai automaticamente dizer para você, vai no banco e pega empréstimo, né, entra no limite, pega cartão, sei lá a quantidade de coisas que as pessoas fazem quando estão nesse modo. Então, meninas, assim como esse exemplo que eu dei para vocês, né, pessoal, da questão financeira, o seu cérebro ele assume muitos comportamentos que você tem como verdade, né? Então, para quebrar isso pode não ser fácil, mas é possível. Então, eu quero que você analise agora quais são os maiores resultados que você conseguiu na sua vida. Às vezes pode ser, sei lá, você passou no vestibular, você fechou um contrato grande, mas eu também quero que você analise agora, parando esse vídeo e pensando quais são as atitudes que mais lhe trouxeram resultado. Por exemplo, que tipo de pensamento você teve, o que te fez avançar na vida. Se você não avançou ainda, pensa no comportamento que você está repetindo que não está te deixando ir além. Às vezes é a forma como você trabalha, às vezes é a forma como você otimiza seu tempo, sei lá. Mas pensa, o que está te atrapalhando de fazer avançar para ser uma empreendedora de sucesso, para ser essa mulher que realmente investe, né, em 20% das coisas que gerem realmente 80% dos seus resultados. Então, o que você pode também fazer hoje para que você comece a ter uma mudança desse tipo de comportamento? Gente, um outro exemplo dentro dessa regra, né, 80-20, 20% do seu esforço, ele vai ser responsável por 80% dos seus resultados. É para você também que é empreendedora, empresária, que acha que você tem que fazer tudo sozinha, não ter equipe. Ou seja, em vez de você estar trabalhando os 20%, você está fazendo 80% das coisas, tendo resultado de apenas 20%. Ou seja, você está invertendo a regra, você está invertendo a ordem. Então, em vez de você ter um resultado grande, trabalhar de forma efetiva, você é aquela pessoa que está cuidando de coisas que, na verdade, você poderia ter delegado. Então, gente, comece como empresária, como empreendedora, a analisar onde você está colocando ou em que áreas você deve colocar os 20% de esforço para que você tenha 80% desse resultado. Quais são as áreas mais importantes? Aquilo que você puder delegar, por favor, delegue. Onde você precisa assumir hábitos saudáveis, por favor, assuma hábitos saudáveis. Talvez você tenha que mudar a sua mentalidade, buscar livros, buscar esse tipo de coisa que precisam ser mudadas. Mas olha, escreve aí nos comentários quais são as áreas da sua vida que você precisa
mudar essa regra para atingir um esforço positivo, mas com atitudes positivas também, né? Com coisas positivas também. Coloca aí. Nos próximos dias eu trarei mais vídeos como esse para te ajudar a quebrar esse tipo de comportamento, e não se esquecendo que você deve deixar o seu like e se inscrever neste canal. E a gente se vê no próximo.